a paz do Messias chamado Cristo e uma boa noite para todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite eu já tenho a palavra do Senhor nosso Deus para todos vocês. Livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16. O reinado de Jesus Cristo e os que pertencem a Ele e os que não pertencem a Ele. Vou falar a verdade para vocês hoje, agora. O Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Essas coisas, elas são o reino do diabo. Essas coisas só provêm do diabo, é o reino do diabo. E as pessoas que praticam essas coisas, elas pertencem ao diabo e não pertencem a Deus e nem a Jesus Cristo. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, porque elas não são de Deus, elas são do diabo, pertencem ao diabo, essas pessoas. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, pois essas pessoas são de Deus, são filhos de Deus. Essas pessoas que praticam essas coisas, elas são de Deus, não pertencem ao maligno. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Essas são de Jesus Cristo, essas pessoas. Essas pessoas são de Jesus Cristo. Elas não pertencem ao maligno. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Uma pessoa ou as pessoas que têm a vida controlada por Deus, por Jesus Cristo, elas pertencem a Jesus Cristo. Nós não devemos ser orgulhosos nem provocar
ninguém, nem ter inveja uns dos outros. As pessoas que provocam as outras e as pessoas que têm inveja das outras, elas não pertencem a Jesus Cristo. Elas pertencem ao maligno. É a palavra. Mas vou ler de novo para que vocês entendam. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Saiam fora. Saiam fora. Não pratique os desejos da natureza humana. Não pratiquem. Saiam fora. E nem se junte com quem praticam. Nem se ajunte com quem pratica os desejos da carne. Não fiquem junto com essas pessoas. Saiam fora. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Se vocês fazerem o que vocês querem, o que vocês desejam, o desejo da carne quer, então vocês não pertencem a Jesus Cristo. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei, porque vocês são de Jesus Cristo, vocês são filhos de Jesus Cristo. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Essas pessoas que praticam não é de Deus e nem é do seu Filho, o Messias, chamado de Cristo Jesus. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, todas essas coisas só vêm do maligno. Então, as pessoas qual praticam essas coisas pertencem ao maligno. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Agora ouçam. Quando vocês oram o Pai Nosso como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mandou, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como é no céu. No céu não há brigas, no céu não há invejas, no céu não há contenda, no céu não há ódio. Então, tem que sair fora dessas coisas. Se não saírem, não pertencem a Cristo Jesus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Essas pessoas que praticam são filhos de Deus. A humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei.
As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Portanto, elas pertencem a Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.